Apresento esse trabalho como trabalho final da disciplina Bioenergia 2 do Instituto Militar de Engenharia, trabalho da professora Dr. Science Vilma de Araújo Gonzalez. E eu, Otávio dos Santos Gouveia Filho, o apresentador. O título do trabalho: Alternativas Energéticas na União Europeia após a Guerra da Ucrânia. E eu destaco inicialmente que o trabalho será apresentado em 3 partes, portanto essa a primeira parte. Como introdução e um cenário anterior à guerra, ou seja, antes de fevereiro de 2002, enfatizo os fatores de insegurança na União Europeia, se quiserem chamar de desafios, é válido porque são atuais ainda, né? Mas então, o destaque da participação do gás natural na matriz energética e da quantidade de gás russo importado, dados aqui de 2015. Então, fiz uma marcação na Alemanha e na França, porque desses países mostrados na União Europeia, a Alemanha, por conta de ser uma economia gigante, mostrando aqui que ela depende em 40% do gás russo, ou seja, isso é muito significativo considerando a enormidade da economia alemã e a importância dela na própria União Europeia. Em oposição ao perfil da Alemanha, a França aqui, sendo também uma grande economia, e percebam que ela depende menos de 20% do gás da Rússia. Veremos a seguir porque a França tem grande geração de energia elétrica nuclear. Mas então, ainda nesse perfil de fatores de insegurança, esse gráfico aqui à direita mostra a disposição geográfica dos gasodutos na Eurásia, mas essa Eurásia é mais Europa do que Ásia, né? Então, percebe-se os gasodutos que vêm todos da Ásia, genericamente da Rússia e de ex-repúblicas soviéticas. Os vários gasodutos, aí a gente faz um destaque à frente de cada um deles, mas o principal nessa tela, o Nord Stream 1 e Nord Stream 2, que são esses 2 gasodutos aqui que tiveram como objetivo um bombeio, né, um fornecimento de gás direto da Rússia para a Alemanha. E isso, claro, está na mídia mundial atualmente, principalmente a partir da guerra da Ucrânia. Isso foram dados de um trabalho de Bianco em 2017. Nesse mesmo cenário, mas numa outra imagem, esse mapa da Europa, e percebam, né, numa visão geral, o emaranhado de gasodutos e oleodutos que suprem a União Europeia, ou seja, se reportando à tela anterior, o detalhe do suprimento externo da União Europeia, expresso nessa imagem por essa rede de dutos e de gasodutos. Destaco que em branco, né, seriam os gasodutos, principalmente aqui na Europa Central e vindos principalmente da Rússia, mas aqui no Mar Mediterrâneo, rotas de suprimento de petróleo. E perceba que essas rotas tendo origem do Mar Vermelho, ou seja, vindas do Oriente Médio. Numerei 1, 2, 3, 4, 5 setas nesse gráfico e importante enfatizar que essa seta número 1 aqui vem principalmente da empresa Statoil, que é uma empresa da Noruega que trabalha associada à Shell, ou seja, esse 1 aqui, essa seta, seria um suprimento vindo da Noruega e do Mar do Norte, ou seja, algo que é interno à Europa, é um suprimento, eu vou chamar de caseiro. Esse suprimento 2 é principalmente a rede de dutos vindo da Rússia, objeto falado na guerra da Ucrânia, e principalmente a partir dela. A seta 5 aqui à direita, embaixo da tela, ela vem do Oriente Médio, como já falei, e essas 2 rotas 3 e 4 são rotas do Atlântico. Especificamente essa rota 4 traz também parte do petróleo que deu a volta na África, petroleiros de maior porte, e adentram, né, o Mar Mediterrâneo para suprir a Europa, principalmente os países do Sul,
mas principalmente a ênfase final nessa tela de que essa seta 3 aqui em cima seria o suprimento americano dos Estados Unidos da América para a União Europeia. Enfim, esse é o quadro geral de suprimentos, mostrando aquela referida dependência externa da Europa no gás e no petróleo. Aqui isso expresso numa tabela em que mostram-se aqui combustíveis sólidos, o óleo cru, que é o petróleo, e o gás natural, a Rússia aqui em primeiro nos 3 casos, ou seja, a Rússia sendo o principal fornecedor de combustíveis sólidos, principalmente os combustíveis de urânio estão incluídos aí, os minérios de urânio. Aqui a Rússia como fornecedora principal da União Europeia de petróleo e também a Rússia como principal fornecedora de gás natural. Dados dessa tela de 2018. Aqui o suprimento também de petróleo na União Europeia, dados de 2014, numa tela, num gráfico em pizza, né? E que, de novo, quase 30% aí da Rússia, sendo supridora desse petróleo da União Europeia. Fiz uma marcação na Noruega. Por que isso? A Noruega é um conforto para a Europa porque é um potencial interno, é um supridor, como já falei, caseiro, né? E junto com a Shell no Mar do Norte, supre principalmente a Alemanha, num percentual que é pequeno, mas é considerável porque é da própria União Europeia. O suprimento de gás natural na União Europeia, antes de fevereiro de 2022, agora enfatizando os gasodutos, né? A rede de gasodutos e os gasodutos, o maior deles, o mais falado antes da guerra da Ucrânia, o gasoduto Nabucco, né? Que foi projeto incentivado pelos Estados Unidos, e ele tinha esse caminho, né, partindo do Mar Cáspio e fornecendo gás natural para a Europa pela Turquia, né? Em resumo, esse suprimento seria pela Turquia, a princípio, país alinhado com a política americana. Enfim, isso era... Estou falando do gasoduto Nabucco, suprimento pela Turquia e interesse americano. O projeto russo concorrente do Nabucco foi o South Stream, né? Perceba que agora esse South Stream, na tela de baixo, ele passa exatamente pelo Mar Negro. Esse trecho aqui é o Mar Negro. Recordando, o Mar Negro é dominado pela Marinha Russa. Esse ponto em vermelho aqui, acima do Mar Negro, abaixo da Ucrânia, é a Crimeia, né? A Crimeia está marcada aqui também. Mas, então, fechando uma comparação do gasoduto Nabucco com o gasoduto South Stream, perceba que o Nabucco passava na Turquia, embaixo do Mar Negro. Ou seja, interesse dos Estados Unidos de não passar o gasoduto Nabucco no Mar Negro, que é protegido, dominado pela Marinha Russa. Ao contrário, o gasoduto South Stream, projeto russo de suprimento a esses países aqui da Europa Oriental, e sendo projeto russo, passava pelo Mar Negro. São esses dois gasodutos, a história deles é anterior à guerra da Ucrânia. Em resumo, o Nabucco, projeto americano, o South Stream, projeto da Rússia. Esses casos de gasodutos, esse estudo de gasodutos, evoluiu para o Nord Stream, que está na mídia a partir da guerra da Ucrânia, não é? E, claro, o Nord Stream passando direto da Rússia para a Alemanha pelo Mar Báltico. Então, isso foi uma tentativa da Rússia de evitar países como a Ucrânia, ou seja, a Rússia já com receio de políticas, de interesses da OTAN, da União Europeia na Ucrânia. Então, mas esse gasoduto, ou seja, o Nord Stream, que depois foi numerado 1 e 2, estão 2 projetos, ele suprindo a Alemanha direto da Rússia, ele teve como consequência o aumento da dependência europeia do gás russo, leia-se europeia, especificamente a Alemanha, que com isso aliou-se completamente à Rússia nesse projeto, e isso gera, claro, desconfiança nos demais países europeus, porque, primeiro, que dava uma autonomia energética à Alemanha em relação à União Europeia, e em um possível conflito com a Rússia, a Alemanha teria menos incentivos para enfrentar Moscou, ou seja, ficaria atrelada à Rússia em todos os sentidos.
Aqui um destaque do carvão e do gás natural. Nessa imagem, o carvão tendo preços maiores que o gás natural. Por que destaco isso? Porque a partir da guerra da Ucrânia, a dependência de gás natural da Europa fica cerceada, né? O suprimento, perdão, fica cerceado, e a Europa fica com as usinas antigas de carvão para tentar suprir a falta do gás natural russo. A questão grave a nível de economia, essa imagem, esse gráfico em essas duas alturas mostram que o custo do carvão é aproximadamente o dobro do custo do gás natural, ou seja, além da questão ambiental que desaconselha o uso do carvão, tem essa questão de preço que encarece todo as questões energéticas, porque o carvão tem o dobro do preço do gás natural. Mas, fazendo o estudo de caso e especificando esse estudo em cima do carvão, numerei nessa tela, num gráfico da Europa, os pontos em vermelho que são o carvão. E destaquei esse local aqui, que é a região da Alsácia-Lorena, esse aqui, é chamada Alsácia-Lorena, região a oeste da França, que é um grande polo de carvão. Aqui tem o 2, que é o segundo maior polo de carvão na Europa, que aqui é a Polônia, e esse 3 seria o norte da Alemanha. Enfim, os grandes 3 polos produtores de carvão na Europa: Alsácia-Lorena, oeste da França, Alemanha e Polônia. E outros pontos pequenos espalhados pela Europa, mas também produtores de carvão. Esse na Inglaterra, aqui o norte da Espanha, alguns pontos em países da Europa Oriental e 2 pontos na Itália, enfim, um possível suprimento de carvão, algumas dessas produções de carvão sendo reativadas, apesar de ter um aspecto ambiental muito negativo. Como desafios da Europa Oriental na área rural, um destaque aqui de que construções, casas antigas têm pequena eficiência energética, e 7% dessas casas antigas eram aquecidas com carvão e 23%, praticamente um quarto, com óleo combustível, que é um derivado residual do petróleo, bastante poluente, e emissor de gases de efeito estufa. Um estudo de caso bastante específico nessa fala sobre o carvão, a mina de Bełchatów, na Polônia, que tem grandes reservas de lignita, que é o carvão de maior poder calorífico, e isso permite à Polônia ser menos dependente da importação de energia, lembrando, claro, a Polônia colada ali com a Ucrânia e com a Rússia, E essa produção específica grande aí da Polônia, garantindo uma produção de 80% da eletricidade do país, ou seja, apesar de todo o aspecto negativo do carvão, das emissões de CO2, a Polônia com independência em relação à Rússia, ao gás natural, pouco dependente do gás natural russo. Outro estudo de caso de pouca dependência do gás natural russo, a França, comentamos um pouquinho a princípio, mas especificamente por conta do grande capacidade de geração de energia elétrica nuclear da França, ela tendo 56 usinas nucleares em funcionamento e planos atuais, quando eu falo atuais, de 2022, sendo votados no Congresso francês, de ampliação de novas usinas, ampliação das usinas existentes e também de novas usinas. Em resumo, mais ou menos, essa produção de eletricidade nuclear da França responde por 70% da eletricidade do país, o que dá uma enorme independência energética da França. Ele é um caso atípico àquela dependência europeia, por isso fiz questão de enfatizar esse caso da França. Então, claro, uma menor dependência na importação da Rússia e previsto no Congresso francês uma ampliação da oferta de energia nuclear até 2050, dados tirados desse site francês. E aqui nesse mapa da França, as várias centrais nucleares francesas, essas 56 usinas em funcionamento, uma enormidade, Aqui um gráfico mostrando na legenda em amarelo, as usinas nucleares que acabamos de citar, em vermelho o carvão, tínhamos citado anteriormente, os pontos em vermelho tinham mostrado especificamente o carvão, muito concentrado na área da Polônia, nos países do leste europeu, e alguns outros pontos, até mesmo citei o norte da Alemanha.
E o verde e o azul é o que a gente quer comentar muito a partir de agora, as energias renováveis, e o verde e o azul aqui nessa tela especificamente falando da solar e da eólica. Fiz esse destaque aqui dizendo que, em resumo, a migração, e representei a migração com essa seta, a migração da energia fóssil para as renováveis, ela passa pela nuclear. É esse destaque que faço aqui com essa grafia que fiz, né? Ou seja, para passar do carvão, que é o principal combustível fóssil, e do próprio petróleo também, dos fósseis genericamente, para as renováveis, entendo, e esse entendimento é meu, é aprendido, né? Fruto de aprendizado meu, com vários autores, de que a nuclear é o caminho que permite a Europa passar dos fósseis para os renováveis, ou seja, a transição necessariamente passará por nuclear, e a França fica à frente dos outros países por conta de ter essa energia nuclear. Vamos falar mais disso à frente. Em fevereiro de 2022, isso já sabia no mundo inteiro, as forças russas entram na Ucrânia, né? É uma data marcada na história aí, e isso, claro, gerando um aumento da necessidade, do gosto, do desejo europeu por uma transição energética que leve do carvão, do petróleo, do gás natural, dos fósseis para energias renováveis. E aí tem 3 perguntas principais nessa transição energética: como se livrar da dependência russa, principalmente do gás, como reduzir emissões de gás de efeito estufa, porque a princípio é se livrar da dependência russa do gás natural. Mostrei os casos do carvão, a Europa pode reativar o carvão, mas isso com comprometimento em não reduzir os gases de efeito estufa, que é um objetivo da União Europeia até 2030. Então perceba que há um nó entre a crise do fornecimento de gás natural da Rússia e o não desejo de reativar o carvão, por conta de que o carvão vai aumentar as emissões de gás de efeito estufa. E essa redução desejada até 2030, ela fica mais forte no planejamento europeu, com o objetivo de se atingir um net zero em 2050. Ou seja, o que tinha falado antes, a única forma de viabilizar essa transição dos fósseis para as energias renováveis tem um caminho aí da nuclear, opinião que tenho firmada por conta, repito, de aprendizado meu a partir de vários autores, de vários artigos. Fico enfatizando isso, porque isso não está colocado na mídia brasileira e mundial. Alvos e objetivos da União Europeia de 2030 a 2050, comentei anteriormente, mas destacando agora aqui a redução de 55% das emissões no GE, gás de efeito estufa, até 2030, e o zero das emissões, o net zero, até 2050. Para isso se faz necessário, no estudo de energias, a disponibilidade de cada tipo de energia, que elas sejam facilmente implantáveis e, claro, econômicas e socialmente aceitáveis, mas principalmente que gerem a tão sonhada segurança energética da União Europeia. E esse sistema, essa segurança de abastecimento, ela passa por essa palavra, né? Pela resiliência do sistema energético. De novo, falando da transição energética, e de novo com enfoque nessa transição cronológica aqui entre 2030 e 2050, um destaque dos estudiosos aí de 3 pilares para que se tenha um fornecimento de energia 100% renovável. Esses pilares são o armazenamento, ou seja, o tipo de energia que se faz discutir como renovável tem que ter uma grande capacidade de ser armazenada, de ser guardada. E vamos ver que, por exemplo, nas energias eólicas e solares, elas precisam e tem alguns momentos de sobreprodução, mas alguns momentos em que essa produção baixa, mas é importante a sobreprodução, além do armazenamento. E para garantir que isso tudo se efetive, é importante a extensão da rede. Ou seja, esse triângulo é indispensável para se ter um projeto de 100% de energia renovável. Começo a especificar agora os tipos de energia e, mais precisamente, o gás natural liquefeito, com essas iniciais em inglês, seria o Liquefied Natural Gas, né? E especificamente aqui falando da bioenergia,
focando na bioenergia, que é o tema da nossa matéria, da nossa disciplina, o Off-Grid Renewable Gases, que seriam os gases renováveis não conectados à rede. Então, cenário agora, falando após a guerra na Ucrânia, é o cenário atual, portanto, de agora em diante, dos desafios no curto prazo, suprir a falta de gás natural russo. Então, como suprir a falta de gás natural russo no curto prazo? Essa proposta do gás natural liquefeito. A princípio, importado dos Estados Unidos, do Catar e da Austrália. Mas isso só se efetivará em 2024 e 2025. Por isso estou falando de curto prazo. Necessariamente passando pela rápida construção de terminais de recebimento desse gás natural liquefeito em portos europeus e principalmente na Alemanha, que é o motor, né, industrial da Europa. Vocês vão me perguntar, mas e a França? A França, vimos, tem uma garantia da energia nuclear. Enfim, passa esse projeto, esse suprimento da falta do gás natural russo pelo gás natural liquefeito exige esse investimento enorme em terminais de liquefação e de recebimento desse gás natural liquefeito de fora, né, dos Estados Unidos, do Catar e da Austrália. Pensando em algo mais interno, né, e suprindo esses desafios todos até 2030, uma primeira fala aqui entre os gases, né, renováveis, o biometano, né, e o biometano podendo ser produzido principalmente por digestão anaeróbica, e o destaque aqui dos dois países que têm condição, que já produzem bastante biometano, a Alemanha e a França. Essa fonte a empresa de biogás da Europa, com essas iniciais em inglês EBA, dados de 2022. Especificamente, o biometano na digestão anaeróbica por matéria-prima e país, de novo, a Alemanha e a França em primeiro, e principalmente o esterco animal, né, animal manure, seria o principal gerador de biometano por digestão anaeróbica. Depois do animal manure, né, do esterco animal, os resíduos agrícolas têm grande papel nessa produção de biometano. Agora, a mesma produção de biometano, só que por outro processo, por gasificação. E aí, interessante aqui que a Suécia está em primeiro nessa tecnologia, seguida da Alemanha, e Espanha e França aqui numa posição de vanguarda também, junto com Inglaterra e Itália. A Finlândia, como país menor, é um destaque também. E a maior fonte de matéria-prima para gasificação, madeira, os resíduos de madeira, o wood waste, né? E também resíduos florestais. O Off-Grid Renewable Gases, estudaremos ele em detalhe com 4 tipos, que é o Bio-LPG, o biogás, o Bio-LNG e esse RBME, que é o dimetiléter, que comentaremos agora em seguida. Então, os desafios da União Europeia agora na área rural, né, com essa ideia de que estamos falando de uma descarbonização off-grid, ou seja, local, sem dependência de uma rede, né? Então, especificando o perfil dessa União Europeia rural, um destaque de quase 50 milhões de pessoas moram em áreas rurais na Europa e não estão conectadas a uma rede de gás. Aqui, um outro destaque é que 36% das construções foram feitas antes de regras, né, de legislações regulatórias que surgiram nos anos 70, as casas são mais antigas, não respeitavam essa legislação atual. E aqui uma outra ênfase de que o gás e a eletricidade são menos desenvolvidas nessas áreas rurais, daí se propor uma descarbonização off-grid. Uma ênfase final de que a demanda por calor varia significativamente de uma área para outra, e o balanço entre o suprimento e a demanda é um desafio, né, que deve ser vencido por conta de que várias energias renováveis são intermitentes, são descontínuas, principalmente quando se falar
à frente, na energia eólica e na energia solar, elas têm esse caráter de intermitência, de descontinuidade, e isso pode ser suprido por esses gases renováveis que permitirão uma descarbonização off-grid, ou seja, independente da rede, numa geração local. E aqui as vantagens desse sistema off-grid. Ele é mais fácil de manusear, né? Gera uma eletricidade renovável e custos menores na estocagem. E ele reduz o pico de eletricidade, da demanda de eletricidade, tem um aspecto de segurança no sistema elétrico como um todo. E os sistemas híbridos ajudam a balançar exatamente esses picos de demanda da rede de eletricidade. E o principal, né, eles podem ser produzidos localmente. Essa é a grande vantagem que destaco. Outras vantagens, obviamente, né, por serem obtidos a partir da bioenergia, fica garantido a redução dos GHGs, que é o Greenhouse Gas em inglês, os gases de efeito estufa são reduzidos, e também outro aspecto ambiental, a poluição por material particulado, ela diminui. Como são produzidos esses gases? Basicamente, a partir de biorefinarias, né, em que se pode converter esse material, essa biomassa toda, em produtos úteis para alimentação, para química, né, para polos químicos, de produtos químicos, e claro, o que estamos falando para gases renováveis. O que seria o Power to G, uma outra forma de produzir esses off-grid renewable gases? O Power to G seria, em resumo, a eletrólise garantindo a conversão de eletricidade para hidrogênio. Vamos destacar isso melhor mais à frente. E a principal forma de produção dos off-grid renewable gases, a digestão anaeróbica, que em resumo é uma quebra do material orgânico por micro-organismos. E isso produz biogás que, sofrendo um processo de upgrade, melhoria, ele gera o biometano, que em resumo seria um biogás enriquecido em metano. Também se produz o off-grid renewable gas, por gasificação e pirólise. Numa comparação rápida, os dois processos usam aquecimento, né, temperaturas altas, mas especificamente a gasificação. Ela é feita com conteúdo de oxigênio menor do que o necessário. E a pirólise ela é feita na ausência de oxigênio em atmosfera inerte. Enfim, esses 4 processos, biorefino, o chamado Power to Gas, a digestão anaeróbica, a gasificação e pirólise são formas de produzir o off-grid renewable gases. Especificamente cada um deles, o BioGLP, ele é muito importante na Alemanha, que 26% da população alemã vive em áreas rurais, praticamente 1/4, e esse BioGLP, ele garante a redução do CO2, menor emissão de gases poluentes e um custo menor, tudo que se deseja no setor energético. Ainda o BioLPG, que é o GLP bio, né? O BioGLP, em português BioGLP. Estou escrevendo aqui, BioGLP em português seria o BioLPG em inglês. O destaque de que ele é quimicamente igual ao GLP, é uma solução drop-in. O que seria o combustível drop-in? Ele é renovável e usa a infraestrutura de algum combustível já existente, no caso ele estaria substituindo o GLP. E claro, é bastante relacionado com a disciplina que nos propôs esse trabalho, que é o fato de ser produzido a partir de plantas, de resíduos animais, de óleos vegetais e do próprio biogás. O biogás em si é obtido da decomposição de matéria orgânica, de novo algo muito próprio da bioenergia, ou seja, a partir de resíduos agrícolas, do estrume de animais, e pode ser também a partir do lodo de esgoto. Esse biogás com uso principal em veículos e também usado na cogeração, né, ou seja, permitindo a produção de calor e eletricidade. E o principal
a nível de pós-2050, ele poderá produzir hidrogênio a partir da reforma a vapor do metano. O bio-LNG, né, ele é produzido a partir da separação do metano contido no biogás, comentamos. Ele tem porcentagem de metano similar ao gás natural e pode sofrer posterior liquefação. O detalhe necessita de grandes investimentos em terminais de liquefação. Até nisso, ele é semelhante ao gás natural liquefeito. Mas grande vantagem dele, pode suprir comunidade local, por isso é off-grid renewable gas, mas pode também ser enviado a grandes distâncias, ou seja, ele tem essa flexibilidade de poder suprir localmente ou suprir grandes distâncias. Isso estamos falando do bio-LNG, né? Bio-LNG. O último desses 4 off-grid renewable gases, e terminamos aqui essa primeira parte, é o R, né? DME, o R de renovável, e o DME seria de dimetil éter. Os oxigenados, esse dimetil éter seria um oxigenado, ele é conhecido na indústria do petróleo como booster de octanagem. Mas aqui, especificamente esse dimetil éter, ele vai ser usado como substituto do diesel, uma vez que possui elevado número de cetano. Esse dimetil éter, mais renovável, por isso um R antes, né? O RDME, ele tem propriedades similares ao LPG, é produzido a partir, de novo, de grandes variedades de matéria-prima, ou seja, é muito típico do estudo da bioenergia, que é a nossa disciplina. Pode ser usado, sim, como combustível renovável em mistura em blender com LPG. Isso gera uma série de vantagens, como, por exemplo, um bombeio facilitado usando infraestrutura existente. É seguro e tem custo reduzido, já falei, tem elevado número de cetona, tem baixa densidade energética. Isso aqui é muito importante ambientalmente, a nível de motores, tem queima completa, não produz fuligem na sua queima. Essa é o final da primeira parte e convido a todos para assistir a parte 2 e a 3. Eu simplesmente dividi com o objetivo de dinamizar a apresentação, lembrando que esse trabalho é uma exigência da disciplina Bioenergia, né, da professora Vilma Araújo, e eu apenas quero mostrar que é um trabalho do Instituto Militar de Engenharia e, claro, para quem só assistir essa primeira parte, deixo esse meu e-mail à disposição de dúvidas, mas convidando a assistir a parte 2 e 3. Obrigado.